1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao verso 58. Paulo, ele dá continuidade a respeito da doutrina da ressurreição. E do versículo 35 ao versículo 58, ele vai responder 3 perguntas. E 2 delas estão registradas no versículo 35, que diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Que é a primeira pergunta. E com que corpo eles virão? Que é a segunda pergunta. E Paulo ele responde a primeira pergunta do versículo 36 ao verso 37. E ele diz: insensato, que significa tolo. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aqui Paulo, ele traz a experiência, costumeira de plantar e colher, que é necessário que a semente que está sendo semeada, ela venha morrer para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar. Então Paulo, quando ele diz essa expressão não é vivificado, ele não está querendo estritamente dizer ao grão de trigo, mas é um exemplo do poder da ressurreição produzindo na nossa vida e na vida dos coríntios um novo corpo, um corpo ressurreto. Paulo mostra para nós que se o corpo físico ele não morrer, não tem como nós recebemos um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Então a morte é a condição de nós recebermos um corpo glorificado. E ele diz aqui: e quando semeais, não semeais o corpo, que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Aqui Paulo, ele fala a respeito da continuidade. Aquilo que é semeado é aquilo que é colhido. Então, Paulo, ele nos orienta no versículo 37, respondendo também esta pergunta, que o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo, ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Então, às vezes, a pessoa está olhando para a semente, mas a semente ela não representa por completo aquilo que há de frutificar, aquilo que há de crescer. Assim também representa na nossa vida, a nossa vida física, o nosso corpo físico, ele não representa o nosso corpo glorificado. O nosso corpo físico, ele não será igual ao nosso corpo glorificado. E Paulo, ele respondendo essa segunda pergunta, e com que corpo virão, E ele diz aqui no versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Quer dizer, Deus ele preserva a identidade, como no caso da semente. Assim como Deus dá a essa semente o corpo que ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. Quem faz essa obra é o próprio Deus. E ele diz no versículo 39, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra das aves. E ele diz no verso 40, e há corpos celestes, que representam o sol e a lua, e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. E ele diz aqui no versículo 41, uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aqui Paulo ele usa uma ilustração extraída do mundo natural. Paulo trata 2 erros comuns diante dessa ilustração que as pessoas têm a respeito da ressurreição. E o primeiro é que o corpo ressurreto será igual ao original. Isso é um erro. Pensar que o nosso corpo ressurreto será igual ao nosso corpo original. E o segundo erro é considerar que receberemos um novo corpo sem a relação com o original. Aquilo que foi semeado é aquilo que será colhido. Você não irá ressuscitar sendo outra pessoa, você continuará sendo a mesma pessoa, porém com um corpo glorificado, com um corpo diferente. E mesmo que haja a continuidade e a identidade, haverá diversidade. Paulo, ele refuta que o corpo da ressurreição será a mesma aparência do corpo físico diante desses versículos. E ele diz aqui no versículo 42,
Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, o corpo que morre, o corpo físico, é um corpo da corrupção, é um corpo do pecado, é um corpo que tem uma natureza pecaminosa. Mas o corpo que ressuscitará será um corpo incorruptível, um corpo aonde não haverá pecado. E ele diz no versículo 43, semeia-se em ignominia, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, e ressuscitará com vigor. Aqui Paulo, ele mostra para nós que quando esse corpo físico, quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. E ele diz aqui no versículo 44, semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também corpo espiritual. Aqui Paulo ele mostra para nós, no versículo 44, se quando é sepultado um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. E Paulo, agora, ele introduz a aplicação paulina a respeito do corpo da ressurreição, no versículo 45 até o versículo 48. E ele diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que representa Jesus, em espírito vivificante. Enquanto o primeiro Adão, ele foi criado por Deus, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, que é o Criador de todas as coisas, como está em João, capítulo 1. Aqui mostra a diferença. E Paulo ele usa essa analogia do primeiro Adão e do segundo Adão. Primeiro Adão representando o Adão do Éden, que caiu com toda a raça humana. E que todos morreram nele. E o segundo Adão, que é Cristo, que veio a esse mundo, sendo Deus em forma de homem, se fazendo como servo, que se humilhou, que em Cristo todos somos vivificados, pois ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, e ressuscitando nos justificou, nos lavou, nos purificou por meio do seu sangue. Então nós vemos essa analogia do primeiro Adão, que todos morreram nele, e o segundo Adão, que é em Cristo, todos somos vivificados. E ele diz aqui no versículo 46, mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Aqui, Paulo está dizendo, o primeiro não é o espiritual, mas sim o segundo é espiritual, que é Jesus. E aqui, ele diz no versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aqui ele mostra que Adão, ele foi feito do pó da terra. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2. Agora Jesus não. Jesus ele não veio da terra, Jesus ele veio do alto. Ele sendo Deus se fez homem. Nós vemos que Jesus ele veio do alto. Lá em João 3, versículo 13. Lá em João 6, versículo 51. E Paulo diz aqui no versículo 48, qual terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Aqui Paulo ele mostra para nós que os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra, que são filhos de Adão. E os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. São aqueles que são filhos de Deus, que por meio do poder do Senhor Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus quando creram no Senhor Jesus Cristo. E estão aguardando para a ressurreição. Estão aguardando esse dia glorioso. Mas aqueles que partiram já se encontram com o Senhor, já estão com o Senhor. E aqueles que estão vivos estão aguardando esse dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, para terem os seus corpos transformados. Louvado seja Deus. E Paulo, agora, ele diz aqui no versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quer dizer, quando nós ressuscitarmos, seremos parecidos com Jesus, que é o segundo Adão. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, que por conta da natureza humana,
terrena, assim também seremos parecidos com Jesus, que é o homem do céu. Quando ressuscitarmos, seremos parecidos com Jesus, que é o segundo Adão. E Paulo agora, ele vai responder a terceira pergunta a respeito da ressurreição, que é: o que acontecerá com aqueles que não morrerem? De que forma eles vão participar da ressurreição do corpo? Porque o que vai acontecer com aqueles que estão vivos no dia da vinda do Senhor? E Paulo, ele mostra para nós que aqueles que estarão vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo, o que acontecerá com esses cristãos? E ele diz aqui no versículo 50: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui Paulo ele mostra que o corpo físico, ele deverá haver uma transformação. Aqui Paulo ele mostra que o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. É por isso que nós teremos o nosso corpo transformado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Ele diz aqui no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Esse mistério, Paulo está contando um segredo. E ele diz, na verdade, nem todos morreremos, dormiremos, significa morreremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele diz que todos os cristãos que estiverem vivos no arrebatamento terão seus corpos transformados. Aleluia. Eles vão experimentar da ressurreição, dessa transformação. E Paulo diz aqui como será isso. Ele diz aqui no versículo 52, num momento, quer dizer, num átomo de tempo, que é no grego, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui Paulo, ele mostra que será no pestanejar de uma pálpebra, de um abrir e fechar de olhos. E o que vai acontecer? Paulo diz aqui que os mortos, aqueles que morreram em Cristo e que já estão em Cristo, esses ressuscitarão. E aqueles que estão vivos no dia do arrebatamento serão transformados. Isso também ele disse lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17. E ele vai dizer assim, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo ele mostra para nós o que vai acontecer no momento do arrebatamento, no momento da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 53, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Aqui Paulo, ele está mostrando para nós o que vai acontecer no momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está mostrando para nós que o nosso corpo mortal, ele precisa se revestir do que é imortal. E esse corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. E ele diz no versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Essa gloriosa transformação que vai acontecer na ressurreição realizará o cumprimento da palavra que está em Isaías, capítulo 25, versículo 8. E Paulo ele diz aqui no versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E ele diz aqui, onde está, ó morte, a tua vitória? Diante dessa alegria, Paulo ele jubila. Diante da alegria da ressurreição, Paulo ele faz duas perguntas para a morte. Ó morte, cadê o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a sua vitória? E Paulo ele vai dizer, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui Paulo ele mostra que a lei, ela intensifica o pecado no sentido que ela torna um homem consciente do pecado e aumenta o seu poder e culpa.
mas não salva. A lei não tem o poder de salvar o homem do seu pecado, a não ser culpá-lo e trazer uma condenação sobre ele. Mas ele diz aqui, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, porque Cristo, ele cumpriu a lei no nosso lugar, e ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que não houvesse nenhuma condenação sobre a nossa vida, pois nós somos justificados pelo seu sangue, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E ele diz aqui no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aqui Paulo, quando ele diz sede firmes, aqui ele está falando de uma fidelidade pessoal. Aqui Paulo, ele está dizendo para os irmãos serem fiéis em tempos de oposição, porque era esse momento que a igreja estava vivendo. Eles deveriam ser firmes, ser fiéis, ser constantes. Eles deveriam resistir firmes, sendo fiéis a Deus e fiéis à sua palavra, diante dos falsos ensinos, diante dos falsos mestres, diante das heresias que estavam percorrendo a igreja do Senhor. E Paulo, ele vai dizer aqui que, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui Paulo, ele mostra para os irmãos que todo serviço que oferecemos ao Senhor terá a sua recompensa. Tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo e em nome de Cristo, nós seremos recompensados no grande dia por Ele. Por mais que nós não sejamos reconhecidos nem honrados ou recompensados aqui na terra, mas todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que oferecem serviço e dedicam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra para cumprir com a sua missão e o seu propósito de vida, todos esses receberão recompensa do Senhor no grande dia. O Senhor irá honrar e recompensar cada um deles, aonde o Senhor dirá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor.